dia de ceia, né, para servirmos a Deus. E na semana eu pedi para o pastor Wilson para que ele deixasse eu pregar a segunda parte do sermão que eu iniciei a semana passada. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do verso de número 21 até o final do capítulo. A palavra de Deus diz assim, a versão que eu utilizo é a NVI: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por este culto, obrigado porque desde manhã o Senhor tem nos capacitado para isso. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui, ó Deus, prestando ao Senhor este culto que lhe é devido. O Senhor já tem falado conosco desde o início e pedimos que o Senhor continue falando conosco agora por meio desse texto, Senhor. Esse texto que lida de um modo tão importante, como devemos aguardar o Senhor até que o Senhor venha na relação com o nosso cônjuge. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, ensina-nos, confronta-nos, corrija-nos nesta manhã. Esta é a tua palavra, Senhor, que o teu povo a leia, que o teu povo a compreenda, que o teu povo a viva, e que o teu povo a proclame, principalmente por meio da prática. Ajuda-nos, continua, ó Deus, então lidando conosco no poderoso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Na semana passada nós iniciamos esse sermão e eu disse aos irmãos que o pregaria em duas partes, né? Disse aos irmãos que Paulo está naquela fase em que ele está lidando do modo como nós podemos ser cheios do Espírito Santo nas nossas relações interpessoais. Na primeira parte do capítulo 5, quando nós falamos há duas exposições atrás, nós vimos como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo na adoração a Deus, na nossa relação com Deus, que também não deixa de ser uma relação interpessoal.
E agora, né, a partir do verso de número 21, nós vimos como é possível sermos cheios do Espírito Santo enquanto aguardamos o Senhor na relação com o cônjuge. E na semana passada eu disse aos irmãos que Paulo utiliza um recurso da gramática grega, que também é um recurso lá da gramática hebraica, que era que era escrever do assunto menos complexo para o mais complexo. Até lembro que dei aos irmãos o exemplo do que Amós faz em suas profecias. Amós começa, e Amós pode ser estudado a partir dos seus ais, né? E ele começa falando do ai sobre aqueles que não eram judeus, depois sobre aqueles que eram os edomitas, que eram primos, né, por assim dizer, descendentes de Esaú. Depois ele fala do ai do reino do norte, já que ele profetiza no reino do sul, e só depois de ganhar a atenção de todo o povo, né, como naqueles cultos em que alguém está recebendo uma repreensão e o outro começa a dizer, fala mesmo, Deus, é isso mesmo, tal, né? E só depois que ele ganha toda a atenção, ele olha para o reino do sul e diz, ai de vocês. Paulo utiliza exatamente esse recurso aqui. Eu disse aos irmãos que na cultura greco-romana e na judaica, né, que são as duas culturas para as quais Paulo escreve, né, a igreja de Éfeso é composta por essas duas culturas. Nessas duas culturas, a mulher já sabia muito bem qual era o seu papel no casamento, já entendia essa questão de submissão até de um modo errado, porque essas duas culturas, em certa medida, foram culturas que deixavam a mulher de lado. A cultura judaica, ela ainda valorizava a mulher de um modo muito mais digno, né? Ela ainda protegia a mulher, ainda que muita liderança judaica, muitos judeus extrapolavam essa proteção e acabavam levando para a opressão. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. O que a Bíblia ensina é a proteção e não a opressão. Já na cultura greco-romana, aí sim, o que você tem é um desdém com a mulher. E quando Paulo escreve essa carta, nesse capítulo, Paulo não tem problema então com o modo de submissão que as mulheres estão levando, mas sim com o modo de liderança que os homens estão impondo sobre elas. É por isso que Paulo começa do verso de número 22, né? Você pode acompanhar aí, do verso de número 22 até o 24, falando do papel da mulher, e do 25 até o final do capítulo, falando do papel do homem. É por isso que a primeira parte desse sermão na semana passada, eu não lidei com o papel das mulheres, eu lidei com o papel dos homens. E de modo resumido, ainda que daqui a pouco eu lerei quais foram aquelas perguntas para a prática, né? Mas de modo resumido, Paulo propõe que o homem precisa entender duas funções primordiais dentro do casamento, pelas quais ele reflete de que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Como é que um homem então pode ser cheio do Espírito Santo na relação com a sua família, na relação com a sua esposa? Ora, ele pode ser cheio do Espírito Santo sendo um representante autêntico de Cristo, sendo sacerdote do lar. E nós vimos algumas marcas do sacerdócio bíblico, né? Que é aquele que se preocupa em trazer Deus para o povo e levar o povo para Deus. Logo, o principal instrumento do sacerdote bíblico é a palavra do Senhor, porque é por meio dela que ele apresenta Deus para o seu rebanho, e também é por meio dela que ele limpa, lava o seu rebanho para apresentá-lo a Deus sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Mas também o segundo papel importante, né? Como é que o homem pode ser cheio do Espírito Santo na relação com sua esposa, com a sua família? Ora, ele pode ser cheio do Espírito Santo
sendo o provedor do lar, assim como Cristo é o provedor da igreja. E essa provisão, né, Paulo faz questão, eu quero só destacar aqui uma importante diferença que Paulo põe, é que no verso de número 29, ele propõe que o homem, ele não só alimenta, mas ele também cuida. Então a provisão não diz respeito apenas a ter comida em casa, como muitos homens pensam, né? Não, se eu deixar a despensa cheia, a mulher não tem que reclamar, está tudo muito bom. E não, absolutamente não. A provisão, ela é baseada tanto na alimentação quanto no cuidado. E o cuidado vai muito além do ter comida em casa. O cuidado vai das questões materiais, imateriais, das sexuais e por aí vai. Então o homem é o provedor da sua casa. E concluímos a semana passada o papel do homem, né? O modo como o homem é cheio do Espírito Santo, dando um aviso para os solteiros, né? Nós que já somos casados apenas temos que nos enquadrar, mas os solteiros ainda há tempo de pensar sobre isso, né? Que o verso de número 31 diz muito claro: por essa razão é que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E aí então eu disse para os irmãos sobre os 3 momentos nas escrituras que esse texto aparece. Esse texto aparece lá em Gênesis 2, quando Deus faz o primeiro casamento e diz: por essa razão o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e os dois se tornaram uma só carne. E lá o que Deus está evidenciando é a unidade que o relacionamento promove. Depois Cristo, lá em Mateus 19, quando ele é perguntado, Mateus 19 ou 18, quando ele é perguntado sobre o divórcio, ele, na explicação sobre o divórcio, ele cita essa expressão de novo, esse texto de novo. E com qual propósito? Para destacar a perpetuidade, a durabilidade do casamento, até onde o casamento vai, né? Tanto que é lá que o Senhor vai dizer assim: portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E quando Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele cita esse versículo, ele completa então aquilo que nós chamamos de a tríade do casamento. O casamento reflete a unidade de um homem e de uma mulher, a durabilidade dessa unidade e o propósito dessa unidade e durabilidade. Porque o que Paulo propõe aqui é justamente qual é o propósito pelo qual um homem deve casar. O homem deve casar para ser provedor e sacerdote do lar. Se ele não souber disso, se ele não entender isso, se ele não estiver disposto a viver isso, ele não deveria casar. No curso pré-nupcial é exatamente disso que a gente trata, principalmente com o homem. Você sabe o que é ser sacerdote? Você sabe o que é ser provedor? Você está disposto a se sacrificar por isso? Se não tiver, por favor, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, como diria o filósofo Raul Gil, né? Não é um ministério pelo qual Deus te chamou. Se você não está disposto a gastar tempo para educar sua família na vida cristã, e se você não está disposto a se gastar para atender todas as necessidades da sua família, esse ministério não é para você. Agora, para nós que já somos casados, não dá mais para correr disso, tá bom? Então nem venha com essa historinha de chegar hoje à noite para sua esposa e dizer assim: eu percebi agora que Deus não me chamou para isso. Não, perdeu, tá bom? Eu nem vou terminar a expressão, mas perdeu. Não dá mais, você já está no barco, a sua mão já está no arado. Agora é orar e buscar ferramentas para corrigir o curso daqui para frente. Muito bem, eu fiz questão de fazer essa introdução a fim de que nós pudéssemos agora olhar
para o papel da mulher, e aquelas mulheres que não estavam aqui a semana passada poder entender o que eu falo hoje com vocês a partir de tudo isso que eu falei com os homens na semana passada. A pergunta então é a mesma para a esposa, né? Como a esposa é cheia do Espírito Santo à luz desse texto? Como é que nós podemos olhar? E quando a gente fala esse texto, a gente pode delimitar já, né? Do verso de número 22 ao verso de número 4, como é que reconhecemos aqui evidências de que uma mulher pode ser cheia do Espírito Santo ou está sob o domínio do Espírito Santo à luz desse texto. É óbvio que esse texto fere qualquer resquício de feminismo que você, mulher, tenha em seu coração e na sua mente. Fere de tal modo porque Paulo começa no verso 22 dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao marido, e as feministas poderiam bradar e dizer: mas tudo bem, ele não especificou ao que a gente tem que se submeter. Mas aí Paulo vem no verso de número 24 e coloca a extensão da sujeição, porque ele diz: olha, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. E aqui não dá para, não importa o quão exercício você faça nesse texto, tudo é tudo. Não dá para mudar absolutamente nada. Entretanto, à luz do que já vimos a semana passada e do que lembraremos hoje, né? Lembramos e lembraremos ao longo, a resposta a essa pergunta, como é que as esposas podem ser cheias do Espírito Santo à luz desse texto, a primeira resposta coerente é obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Espero que a sua Bíblia esteja aberta, né? Já que hoje eu não quis projetar o sermão de modo proposital. Os slides estão aqui comigo, mas eu não quis projetá-los hoje. E eu quero ler de modo completo de novo esse texto, para que nós pudéssemos destacar algumas coisas importantes a partir do verso 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Essa é a primeira expressão importante. E aqui, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Observe que a pergunta que sobra para nós é: como é que uma mulher se sujeita ao Senhor? Porque definindo como a mulher se sujeita ao Senhor é o modo como ela tem que se sujeitar ao seu marido. Por mais que isso pareça ser drástico e radical, a expressão como ao Senhor define absolutamente tudo. Porque reconhecer isso é maravilhoso. O início dessa frase, né, o verso 22 é a prova de que nós não poderíamos lidar com o papel da mulher sem entender qual é o papel do homem. Porque Paulo deixa claro no verso 22 que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido, porque o seu marido lida com ela exatamente como o Senhor. O seu marido é o representante do Senhor. O seu marido é o sacerdote do lar representando Cristo. É alguém que busca Deus, é alguém que se esforça para produzir conhecimento bíblico dentro de casa, é alguém que ora com a sua família, que intercede pela sua família, que se sacrifica pela sua família, é alguém que representa o Senhor de tal modo que quando essa mulher enxerga no seu esposo esse representante de Cristo, ela se rende à sua liderança, porque sabe que está sendo conduzida por um marido bíblico, por alguém que quer honrar a Deus. Note então que quando a mulher obedece isso, se sujeita ao seu marido, ela está fazendo isso obedecendo a
a Deus. Ela está fazendo isso se sujeitando a Deus. Por quê? Porque ela reconhece que nisso tudo há a sabedoria de Deus. Note que o verso de número 23, Paulo diz qual é a razão disso. E você e eu não podemos ler esse texto apenas de modo unilateral, ok? O que é ler esse texto de modo unilateral? É lendo apenas na perspectiva de um papel. É olhando apenas para um lado da moeda. É olhando assim, pois o marido é o cabeça da mulher, e apenas propondo que a única justificativa que Paulo está dando aqui é de que o fato do homem ser o líder que Deus escolheu para o casamento, a mulher deve logo assim obedecê-lo. Mas isso é olhar para esse texto de um modo unilateral. A propósito, muitos homens utilizam esse argumento para oprimir suas mulheres. E isso é olhar para esse argumento de um modo unilateral. Por que de um modo unilateral? Porque o marido é o cabeça da mulher, mas ele é o cabeça da mulher tendo quem como padrão? Paulo faz questão de colocar na frase seguinte a seguinte coisa, desculpa a redundância, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ora, então a mulher precisa se sujeitar ao seu esposo, porque ele é o líder do lar, mas ele tem que ser o líder do lar como? Como Cristo é o líder da igreja. Ora, ainda que eu queira adiantar algumas perguntas que eu farei daqui a pouco, mas a questão toda aqui é: o homem precisa entender o ser cabeça para que a mulher precisa se sujeitar a ele. É o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E aí sim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É aqui que vem a seguinte questão: o que significa a obediência bíblica? Quais são as marcas da obediência bíblica? Primeiro, do mesmo modo como lidamos na semana passada de quais eram as marcas do sacerdócio bíblico e quais eram as marcas da provisão ou do provedor bíblico, nós precisamos olhar então quais são as marcas na Bíblia da obediência. Primeiro, precisamos entender que a obediência bíblica é aquela que reconhece a soberania de Deus. Em que sentido? Olhem só, o filho, né? Vamos falar das nossas primeiras relações. Por que é que os nossos filhos devem nos obedecer? Porque enquanto eles nos obedecem, eles estão obedecendo a quem? A Deus. Qual é o meio pelo qual um filho pode ter a certeza de que está obedecendo a Deus? Obedecendo aos seus pais. Mas a pergunta que sobra é: o pai também pode pecar. O pai é um pecador. Qual é o meio pelo qual nós obedecemos a Deus, por exemplo, no nosso trabalho? O meio pelo qual obedecemos a Deus em nosso trabalho é obedecendo às regras da empresa. Qual é o meio pelo qual obedecemos a Deus na nossa nação? Nós obedecemos a Deus obedecendo às leis, a legislação da nossa nação.
mas eu espero que já esteja produzindo uma pergunta aí na sua mente, que é o quê? Ué, e quando as leis de uma nação, ou quando os pais não produzem regras que honram a Deus? É aqui que uma das marcas da obediência bíblica é que não se trata de uma obediência cega, mas uma obediência que reflete, que é coerente com as Escrituras. E se isso é verdade, quando é que um pai pode desobedecer, quando é que um filho pode desobedecer o pai? Quando o pai propõe alguma coisa que desonra a Deus. Quando é que um cidadão cristão pode desobedecer a lei de um país? Quando a lei de um país vai contra algum princípio que Deus estabeleceu. Quando é que um trabalhador cristão pode desobedecer uma ordem do seu patrão? Quando o seu patrão propõe para ele alguma coisa que fere o princípio bíblico. Quando é então que uma mulher não deve se submeter ao seu esposo? Quando o seu esposo está agindo como um ímpio. Quando ele não é o líder. Então não basta o homem chegar e achar que vai garantir a submissão dentro de casa, simplesmente pelo fato de que Deus o colocou na posição de líder. Não, porque as marcas da obediência bíblica são essas. A obediência nunca se trata de obedecer cegamente. O que fazer então? A pergunta que sobra é, para as mulheres: pastor, o que fazer quando o meu esposo tem tomado condutas que não honram a Deus? Olha, pedir ajuda. E pedir ajuda o mais rápido possível. Às vezes, o que mais dói no coração de um conselheiro é quando ele é procurado, quando as malas já estão prontas, quando o advogado já foi consultado. E às vezes nós deixamos coisas pequenas passar, mas pequenas sujeiras também fazem grandes montes. Uma outra questão importante na marca da obediência bíblica é que a obediência bíblica se trata de uma obediência holística. E aqui o holística tem a ver com o completo, o todo, pensando no verso de número 24. A obediência bíblica, se o esposo e daqui para frente eu lido com o pressuposto de que o esposo é um sacerdote no lar, um provedor no lar, e ele representa Cristo. A obediência não pode ser seletiva. A obediência tem que ser holística. Tem a mulher, os filhos, a família precisa olhar para esse sacerdote e esse provedor e precisa dizer: eu confio nessa liderança. Então eu seguirei as instruções desse líder. Eu seguirei, eu me submeterei à sua liderança, porque eu sei que ele busca ser como Cristo no lar, assim como Cristo é para a igreja, sacerdote e provedor. Ele entende que Deus o chamou para isso. E é aqui que vem as perguntas importantes para nós, algumas perguntas para refletir. Primeiro, eu quero lembrar quais foram as perguntas que eu fiz a semana passada para os homens, e depois farei as perguntas para as mulheres. Para os homens: nossa vida está alinhada com o caráter de Cristo ou vivemos como ateus, dizendo que Deus é o Senhor da nossa vida, mas vivendo como se Ele não existisse, tomando decisões acerca da nossa família sem levar em consideração o caráter de Cristo?
Uma segunda pergunta feita semana passada aos homens: nossos sacrifícios têm levado o nosso rebanho para perto de Cristo ou para longe? Aquilo que nós temos nos esforçado para fazer tem promovido piedade ou libertinagem na nossa família? Terceira pergunta feita aos homens a semana passada: temos purificado o nosso rebanho com a palavra de Deus ou moldado aos padrões mundanos? O que é que tem ditado a cultura dentro da nossa casa? E agora, as perguntas para que as mulheres reflitam: quem é o Senhor para a sua vida prática? Quem é Deus para você? Me lembro que essa foi uma pergunta relevante na quarta-feira do estudo. Quem é Deus para você? Porque se Deus é o Senhor da sua vida e você confia em Deus, e você tem enxergado na vida do seu esposo alguém que teme a Deus, é verdade que não é alguém perfeito, mas alguém que está buscando agradar ao Senhor e representar Cristo na sua casa, a pergunta é: por que é que você não tem se submetido ao Senhor? E aqui, de novo, estou partindo do pressuposto de que esse homem, ainda que não seja perfeito, é um homem que está procurando agradar ao Senhor. É um homem que, com as suas forças, tem buscado representar Cristo dentro do lar. É um homem que tem buscado a ser o provedor de casa. Ainda que você tenha que sair e trabalhar e ajudá-lo, você percebe que ele está se esforçando e você tem contribuído assim como ele tem contribuído com outras coisas. E a pergunta que sobra é: quem é Deus para você na sua vida prática? Porque se esse homem tem buscado honrar a Deus, a pergunta é: por que é que você tem resistido e não se submetido a Ele e consequentemente a Deus? E aqui nos leva a segunda pergunta: você consegue reconhecer essa liderança bíblica na sua casa? Ou seu esposo é um ímpio? Ou ele não faz questão de que você venha para o culto, ele não faz questão de orar para você, ele nunca te chama para orar, ele nunca te chama para ler a Bíblia, ele nunca te chama para pensar sobre as coisas de Deus, ele não está preocupado com as contas de casa, tudo que recebe gasta no carro, quer pôr rodas esportivas, o melhor som, rebaixar o carro, ele só pensa nisso. Para aqueles que gostam de moto, ele quer comprar uma Harley Davidson. E aí? O seu esposo é esse imprudente? É esse insensato? Ou é um sábio que procura tudo que faz, pensa na família? O último a comprar a roupa é ele. Ele se preocupa com as coisas de casa, com os suprimentos de casa, e como você está com a sua saúde. Se você reconhece essa liderança bíblica dentro de casa, a pergunta persiste: por que você insiste em resistir essa liderança? Por que você insiste em obedecer a Deus? Uma última pergunta: como você tem ajudado o seu esposo a ser um líder bíblico dentro de casa? Porque talvez o seu esposo esteja cansado de tentar liderar e só receber resistência, e talvez hoje a liderança dele é deficiente, não porque ele tenha tentado, mas é porque você tenha resistido tanto
que ele abriu mão dessa liderança. Como você tem ajudado o seu esposo a ser um líder bíblico? Perguntas práticas para mulheres. Mulheres que, como diz o texto bíblico, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com as suas próprias mãos o destrói. Então, algumas perguntas práticas. Quanto tempo você ora por dia pelo seu lar e pelo seu esposo, pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você jejuou para que o seu esposo seja um líder bíblico? Porque você já está cansada de falar. E nós temos aprendido que quando as nossas energias e as nossas mãos não alcançam, nós precisamos nos sacrificar para que Deus intervenha. O jejum é isso. O que é o jejum? Se não o sacrifício por aquilo que eu sei que eu sou incapaz de fazer e dependo que Deus faça por mim. Qual foi a última vez que você, mulher, jejuou pelo seu esposo e pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você perguntou para o seu esposo como está a sua mente, o seu coração? Como é que ele se sente em relação a todo o fardo que ele tem? Como é que você tem ajudado o seu esposo a ser um líder bíblico? Tenho certeza que não é preciso fazer a pergunta para refletirmos sobre quais são os erros e defeitos do seu esposo. Me parece que isso já está decorado. Você não precisa mais consultar o bloco de notas do seu celular para saber quais são os erros dele. Mas a pergunta é: o que você tem feito para ajudá-los com esses erros? É verdade que quando Deus for prestar conta desse relacionamento, Deus chamará a nós, homens. Mas é verdade que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente a medida da responsabilidade das mulheres também. Assim como foi no Éden, que ele chamou Adão e o responsabilizou, mas também deu a Eva sua sentença que lhe cabia. Então não partam do pressuposto de que porque o homem é líder, tudo recairá sobre ele. Não. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe a medida da responsabilidade das mulheres e dos filhos também, para tratar cada um conforme aquilo que ele tem como justiça. E ele é justo. Amém? Uma mulher, então, que tem em seu lar um homem bíblico, que se sacrifica para apresentá-la a Deus e representar Deus a ela, e o resiste, essa é a expressão, o significado da tolice bíblica que a Bíblia nos ensina. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia dos nossos relacionamentos. Controla a nossa vida e encha-nos do seu Espírito, para que o modo como conduzimos a nossa vida seja um modo que te glorifique, que te honre. Capacita cada homem desta comunidade a ser o sacerdote, provedor que o Senhor estabeleceu que ele seja. Assim, Deus, como oramos para que o Senhor capacite cada mulher aqui, para que ela seja a exequenegedor, a auxiliadora, como diante dele, como o Senhor criou em Gênesis.
Ajuda, ó Deus, ajuda-nos, que os homens ensinem os filhos todas essas verdades, assim como as mães ensinem às filhas todas essas verdades. Capacita-nos para isso, ó Deus, no poderoso nome de Jesus.